Bom, vamos começar a falar agora um pouquinho dos hidrocarbonetos mais complicados. Então, até agora nós já falamos dos alcanos, que são só ligações simples, falamos dos alcenos, que têm a ligação dupla, e falamos dos alcinos, que vão ter pelo menos uma ligação tripla entre os seus carbonos, ok? Agora a gente vai começar a falar de um outro grupo que são as moléculas cíclicas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai dividir os ciclos em duas formas. Os que fazem só ligação simples, que daí a gente vai chamar eles de cicloalcanos, que daí é o mesmo alcano que a gente já viu lá anteriormente, tá? E vamos chamá-los de aromáticos, que é quando eles vão ter pelo menos um anel benzênico ou aromático. Ou anel aromático. Então, vamos ver isso daqui mais para frente. Então, por hora, a gente vai se concentrar aqui nos nossos cicloalcanos. Então, para nós termos aqui um cicloalcano, a menor forma da gente fazer uma molécula cíclica seria com 3 carbonos, tá? Afinal, 2 pontos a gente só forma uma reta, tá? Então, seriam aí 3 carbonos fazendo ligações simples entre eles. A gente completa aqui com os hidrogênios. E nesse caso aqui, nós vamos ter um ciclo propano. Dá para fazer um ciclo com 4? Dá. Tudo bem que ele fica um quadrado. H2, 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 H2. Ops. Ciclo. 4 carbonos, butano. Certo? Dá para fazer com 5 carbonos? Dá. Então, completa também com os hidrogênios. E aqui vou ter 5 carbonos, vou ter um ciclo pentano, tá? E agora a gente vai para o nosso ciclo mais importante, que seria o hexeno. E por que que esse daqui é o mais importante? Porque a partir dele, quando a gente começa a fazer as nossas ramificações, a gente vai dar origem aí. As ramificações não, desculpa, gente. Quando a gente começa a colocar as ligações duplas, a gente vai dar origem aos aromáticos. E as ramificações também, tá? Porque dá pra gente fazer ramificações aí de outras formas. Então, esse daqui seria o nosso ciclo hexano. Dá para fazer ciclo heptano? Dá, é só fazer 7 carbonos, tá? Posso colocar radicais nos nossos ciclos? Lógico, gente. Posso colocar radical, por exemplo, no meu carbono aqui, no meu ciclo propano. Posso adicionar um metil. Só que daí aqui não vai ser mais CH2, tá? Então, para eu ter isso daqui, né, fazer uma representação melhor aqui para a gente visualizar, seria um metilciclopropano.
Posso fazer um radical, sei lá, vamos colocar aqui no meu carbono de 5. Posso. Então, aqui eu quero colocar um etil. Só que daí eu diminuo aqui o hidrogênio. Então, para eu fazer ele na forma aqui, seria assim. E daí eu vou ter um etil ciclo pentano. O que mais que eu posso fazer? Posso colocar outros radicais. Coloquei aqui um etil. Vamos colocar aqui no hexano para ficar mais fácil. Vou colocar, sei lá, desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar o que é ligante, o que não é. Então, aqui eu quero colocar um metil e vou querer colocar um isopropil aqui. Então, aqui eu tenho um isopropil e um metil. E daí, como que eu faço para colocar a nomenclatura, tá? Eu vou começar a numerar o meu radical mais simples. Então, aqui eu tenho o meu metil, tá? E para eu chegar no meu isopropil mais rápido, eu venho pela direita, pelo sentido horário, tá? Então, daí eu venho 2 e 3. Posso fazer por aqui? Não, porque daí ele vai ficar com uma numeração mais elevada. Ao invés de ser o 3, ele vai ser o 5, tá? Então, como que eu faço para colocar isso daqui? Eu vou ter o 1-metil, 3 isopropil, ciclo hexano, tá? Então, essa minha molécula aqui é o 1-metil, 3-isopropil, ciclo hexano. O que mais que a gente começa a pensar agora? A gente vai começar a pensar no que é um hidrocarboneto aromático. Então, vamos pensar agora nos aromáticos. Eles chamam aromáticos porque depois a gente vai ver, né, que várias moléculas aí que dão aroma são feitas dessa forma, tá? A base delas vai ser essa ligação aqui. É por isso que eu falei que o nosso ciclo hexano, né, ele é, vou falar que é mais importante, porque todos são, né? Mas enfim, a gente vai ter essa configuração aqui. A gente completa cada um com o seu hidrogênio. Ou a gente pode representá-lo dessa forma também. Só que como essas duplas ligações, elas podem estar em qualquer lugar, né, desde que mantenha aqui uma simples entre eles, né, a gente também pode falar que isso daqui é uma ressonância. Então, a gente põe uma bolinha aqui no meio, tá? Então, isso daqui é o que nós chamamos de benzeno.
Ou, né, se a gente quisesse pensar aí, seria o 1, vou numerar aqui, né? Começaria numerando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria o 1, 3, 5. Ciclo X trieno. Mas, para a gente não ficar chamando ele sempre de 1, 3, 5, né? Na verdade, a numeração ficaria aqui hexatrieno. Nós chamamos ele de benzeno, tá? Então, o benzeno, ele vai ser a base, né, de todas as moléculas aromáticas aí que nós temos, tá? E daí, temos aí alguns benzenos, vamos falar assim, especiais. Então, quem que são os benzenos especiais? Nós temos, por exemplo, esse daqui, que seria o nosso metilbenzeno. Ou nós chamamos ele também de tolueno, tá? O que mais que a gente pode ter aqui? Eu posso começar a ver, por exemplo, os radicais, tá? Então, vamos começar a fazer ramificações aqui na minha cadeia. Quero colocar um etil aqui. CH3. É que eu ia abreviar, depois eu desisti e coloquei por extenso. Quero colocar um metil aqui e outro aqui. Então, aqui, lembra, eu começo a numerar do mais simples, tá? Por que eu não começo desse? Porque se eu começar desse, eu vou ter um para um lado, outro para o outro. Então, se eu fosse fazer aqui no sentido anti-horário, eu ia ter uma numeração muito maior, tá? Então, se eu começo por esse daqui, se eu faço o sentido anti-horário, eu consigo pegar os meus outros dois ligantes. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Nesse caso, eu vou ter o 3-etil, 1,2-dimetil, benzeno. Quando a gente fala de algumas numerações específicas, né, dentro aí do nosso benzeno, vamos ver aqui, né? A gente tem alguns nomes, tá? Então, não sei se é para facilitar ou se é para complicar, mas enfim, eles ganham nomes adicionais. Então, aqui temos 3 anéis benzênicos. Todos vão começar com um metil aqui em cima. E daí eu vou colocar um metil aqui, um metil aqui e um metil aqui. Esse daqui, ele seria o meu 1, 2, certo? Então, ele seria o 1, 2 de metil. Esse daqui seria 1, 2, 3. Então, 1, 3 de metil.
E esse daqui seria 4. 4 dimetil, todos seriam dimetilbenzeno. Mas essa posição aqui eu chamo de orto. Essa posição aqui eu chamo de meta. E essa posição aqui, quando um está oposto ao outro, eu chamo de para. Então, eu posso usar o dimetilbenzeno, posso usar o metadimetilbenzeno e o para dimetil benzeno, tá? Então, temos aqui essas posições. Quando é o 1 e o 2, eu vou ter o orto. Quando é o 1 e o 3, eu vou ter o meta. E quando são opostos, né? Então, o 1 e o 4, eu vou ter o para, ok? Então, essas daqui são as nomenclaturas aí mais diferenciadas. E como que eu faço para dar nome? Eu posso pensar, por exemplo, que eu vou ter um radical, tá? Então, eu não preciso pensar no meu benzeno sempre dessa forma. Eu posso pensar nele como um radical também. Vamos pensar numa cadeia que fosse, por exemplo, isso daqui. Vou colocar mais um metil aqui. Aqui eu quero colocar um metil. Aqui eu vou colocar um anel benzênico como radical, como ligante, né? Aqui eu quero colocar um metil também. E tá bom. Então, vamos ver aqui qual que é a minha cadeia principal. A minha cadeia principal continua sendo a que vai ter a dupla. Ah, mas aqui também não tem dupla? Sim, aqui também tem dupla. Mas a gente está considerando isso daqui como um ligante só, tá? Então, aqui a gente chama esse ligante de fenil. Que o benzeno, quando ele vira ligante, ele se torna um fenil, ok? E daí aqui eu tenho metil e metil. Começo a numerar da esquerda para a direita, porque a minha dupla tá aqui. E daí vou ter carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ter um hexeno. Qual vai ser o nome desse hexeno? Eu vou ter o metil no 2 e no 4. Então, tenho 2, 4 de metil. Vou ter um fenil, né, que eu falei aqui, no carbono 4 também. 4 fenil. Hexeno, tá? Ou posso colocar o 2 aqui também. Então, seria 2 hexeno, que esse 2 estaria referindo aqui ao nosso dupla ligação, tá? Então, podemos fazer isso daí de várias formas, tá? E a gente também tem algumas moléculas especiais aqui quando a gente fala desses hidrocarbonetos, tá? Então, quando a gente encontra dois anéis benzênicos juntos,
nós chamamos eles de naftaleno. Naftaleno. Tem também o trio dos benzenos. Quem que é esse trio aqui? É o antraceno. E depois a gente tem um trio diferente, tá? Esse daqui, ele é o fenantreno, ok? Então, essas moléculas aqui são moléculas importantes aí dos nossos hidrocarbonetos aromáticos. Depois, lá para frente, a gente vai ver que alguns hormônios, que alguns princípios ativos aí de origem vegetal, né? Então, quando a gente for estudar farmacognosia, essas coisas, a gente vai perceber que a gente vai ver umas cadeias parecidas com essas daqui. E também em química farmacêutica, né, que a gente acaba vendo umas moléculas maiores, tá certo? Então, essa daqui seria a nossa base dos hidrocarbonetos, tá? E a partir dos hidrocarbonetos, a gente começa a ver as funções que vão fazer os hidrocarbonetos começarem a ficar diferentes entre eles, tá certo? Depois a gente continua essa parte.